Olá, boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal dá seguimento hoje ao julgamento da suspensão da liminar do traficante André do Rep. Até o momento, 6 ministros votaram pela manutenção da decisão do presidente do STF, ministro Luiz Fux. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Veja também. Plenário do Supremo Tribunal Federal mantém proibição de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão que mandou soltar todos os presos do país que tiveram liberdade condicionada à fiança. A decisão foi tomada com base na recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. E ainda, a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal garante direito a banho de sol a todos os detentos do país. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Boa Vista contra o tráfico internacional de drogas, armas, contrabando e descaminho. As ordens judiciais de busca e prisão foram expedidas pela Justiça Federal de Guaíra, no Paraná. Cerca de 60 policiais federais saíram nesta manhã para cumprir 20 determinações judiciais, sendo 8 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Um dos mandados de prisão foi cumprido na cidade de Bauru, em São Paulo, e os demais na cidade de Guaíra, oeste do Paraná, fronteira com o Paraguai. Foram apreendidos veículos, embarcações e bloqueadas contas bancárias e bens até o limite de 10 milhões de reais. Esta casa de um dos líderes da quadrilha está avaliada em 1,5 milhão de reais. A estratégia da Polícia Federal é descapitalizar as organizações criminosas. E o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que mandou soltar todos os presos do país que tiveram liberdade condicionada à fiança. A decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada com base na recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O habeas corpus coletivo assegura a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda não estão em liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor definido. A medida já havia sido determinada em liminar pelo relator ministro Sebastião Reis Júnior em abril, no início da crise sanitária, a pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, e valia apenas para os presos do Estado. Em seguida, atendendo a requerimento da Defensoria Pública da União, o ministro decidiu estender a decisão para todo o país. No voto, o ministro Sebastião Reis Júnior considerou, entre outras coisas, que o quadro apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros. Ou seja, o risco de contágio da Covid-19 é semelhante em todo o país, assim como a superlotação e a insalubridade dos presídios. O ministro estabeleceu ainda que nos casos em que houve a imposição de outras medidas cautelares e de fiança, fica afastada apenas a fiança. E nos processos em que a fiança é a única cautela, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem com urgência a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, concedeu habeas corpus coletivo e garantiu banho de sol de no mínimo 2 horas por dia a detentos de todo o país. O habeas corpus coletivo foi de autoria da Defensoria Pública de São Paulo. A entidade acionou o STF depois de, em 2019, o ministro Celso de Mello garantir em liminar o direito a banho de sol a presos da penitenciária de Taciã Menezes de Lucena, no interior paulista. A medida é suspensa em algumas unidades prisionais do país sob a alegação de segurança e cumprimento de medidas disciplinares. Todos os ministros da turma acompanharam o entendimento do relator. Para o decano da corte, quando a administração penitenciária impede presos de tomarem banho de sol, ela contraria convenções internacionais de direitos humanos e, consequentemente, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A decisão vale para todos os detentos do país. E hoje o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da suspensão da liminar do traficante André do Rep,
Quem traz os detalhes da pauta da sessão plenária de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário do STF já formou maioria para manter a decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu a ordem de soltura de André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rep. Ele é apontado como um dos líderes da organização criminosa PCC, primeiro comando da capital. A liberdade do traficante foi concedida pelo ministro Marco Aurélio em atenção ao que consta no Código de Processo Penal, que exige um reexame a cada 90 dias sobre a necessidade da prisão. Esse requisito ele foi introduzido pela lei anticrime. Como não houve a revisão, o ministro entendeu que a prisão se tornou excessiva e ilegal. Já o ministro Luiz Fux considerou vários aspectos em sua decisão, como a periculosidade do réu, já condenado a mais de 25 anos de prisão, e também o seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Para o ministro Fux, a liberdade do réu coloca em risco a segurança pública e contraria os precedentes das duas turmas do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade da liberação automática quando há falta de revisão sobre a necessidade da prisão. Já o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que a legislação processual não impôs um prazo fatal para a prisão preventiva nem a imediata soltura, mas a necessidade de reanálise de requisitos sobre a necessidade da prisão, tudo isso para evitar excessos. Até agora, todos os 6 ministros que se manifestaram foram unânimes quanto ao entendimento de que a omissão do juiz em reavaliar a preventiva não permite a revogação automática da prisão. A sessão de hoje será retomada com o voto da ministra Carmen Lúcia. Além dela, ainda faltam votar os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e também o ministro relator do habeas corpus, ministro Marco Aurélio. Este não é o único processo da pauta. Constam ainda mais 12 itens que podem ser analisados pelo plenário do STF na sessão de hoje à tarde. Um outro destaque são as 3 ações em que se discute quem tem legitimidade para a cobrança de ICMS sobre gás natural importado da Bolívia pela Petrobras. Os ministros devem se manifestar se essa competência é do estado em que se localiza o importador ou o estado onde se localiza o destinatário da mercadoria. Ainda sobre matéria tributária, está a ação que discute a constitucionalidade da incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em operações de comércio eletrônico. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, questionou no Supremo Tribunal Federal o artigo 316 do Código de Processo Penal, que determina a revisão da necessidade de manutenção de prisões preventivas a cada 90 dias, sob pena de torná-las ilegais. Na ação direta de inconstitucionalidade, a AMB pede que a Corte limite a aplicação do dispositivo ao juiz que tiver decretado a prisão preventiva até a sentença, quando termina a atuação dele no processo. E assim, afaste a possibilidade de revogação automática pelo simples transcurso do prazo de 90 dias. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Você vai ver a seguir os destaques da sessão virtual do Tribunal Superior Eleitoral da manhã desta quinta-feira. Eu volto já. A Constituição da República, pilar e sustentáculo de todo ordenamento jurídico, completou 32 anos. A sua importância é indiscutível, afinal, dela extraímos diversas garantias fundamentais. Não obstante, sabemos que os desafios ainda são muitos, de modo que os operadores do direito devem se atentar para o constante respeito e efetivação das normas constitucionais. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram na manhã desta quinta-feira em mais uma sessão plenária virtual. E é para lá que vamos agora, direto para o TSE, conversar ao vivo com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e traz agora mais informações para a gente. Olá, Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, na sessão de hoje de manhã,
os ministros desaprovaram a prestação de contas referente à campanha das eleições de 2016 do PSOL. O plenário considerou que o partido gastou de forma irregular R$ 159 mil, o que corresponde a 15% do total de despesas do partido naquela campanha. E, Rafaela, mais tarde, às 5 horas da tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, vai dar uma coletiva para fazer um agradecimento público às empresas que doaram materiais de segurança para as eleições 2020. São itens como frascos de álcool em gel, máscaras e adesivos que vão ser utilizados para fazer as demarcações no chão. E esses materiais vão ajudar a garantir a segurança sanitária das eleições de novembro. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, youtube.com.br/Justiça Eleitoral, Justiça sem o cedilha. E na coletiva, o ministro Barroso também vai fazer o lançamento do Centro de Divulgação das Eleições. Rafaela. Muito obrigada pelas informações. Tchau, tchau, Henrique. Boa tarde para você. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele emitiu uma nota de esclarecimento sobre o projeto Eleições do Futuro. Ao contrário do que tem circulado por aí nas redes sociais, não haverá mudanças no processo de votação para as eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que não é verdade que haverá a substituição da urna eletrônica pelo voto online, como tem circulado nas redes sociais. Não há mudanças no sistema de votação para as eleições deste ano. O TSE apenas lançou no mês passado o projeto Eleições do Futuro, que estuda inovações no sistema eletrônico de votação. Um edital foi publicado chamando empresas de tecnologia para apresentar propostas de votação online e todas as ideias precisam seguir 3 requisitos: segurança da votação, sigilo do voto e eficiência. Mais de 30 empresas se manifestaram. A intenção é avaliar se há tecnologias mais modernas e baratas para o processo de votação sem que seja afetada a segurança do voto. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, manteve usina atingida por rompimento de barragem em Mariana, Minas Gerais, em sistema de realocação de energia. Em 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, determinou a suspensão temporária da usina hidrelétrica Risoleta Neves no Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, sistema criado com o objetivo de diminuir os riscos de escassez de chuvas durante a atividade de geração de energia. No momento, a usina não está operando por causa de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, Minas Gerais, em 2015. O consórcio Condonga, que administra a usina, ajuizou a ação para anular o ato administrativo da ANEEL. Em primeira instância, foi concedida liminar confirmada em sentença para garantir à usina o direito de permanência no sistema MRE, a fim de que ela continuasse recebendo valores das demais empresas integrantes do sistema. A Agência Nacional de Energia Elétrica apelou para suspender a decisão, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. O caso foi parar no STJ. A ANEEL alegou que a manutenção da usina hidrelétrica Risoleta Neves traz prejuízos milionários às demais empresas integrantes do sistema, sem que a usina tenha qualquer capacidade de produzir energia no momento. Mas o presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, considerou que a agência não demonstrou situações específicas ou dados concretos capazes de comprovar que, com a manutenção da usina no sistema, haveria possibilidade de lesão grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou um homem por poluir rios e destruir mais de 5.000 hectares de floresta nativa na região amazônica. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu ao pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, e do Ministério Público Federal e condenou um homem a recuperar uma área destruída de floresta nativa na região amazônica e ainda a pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo. O relator da ação, o juiz federal convocado, Ilan Presser, considerou que no processo há provas concretas de que o acusado usou o herbicida Tordon, proibido no Brasil, provocando desmatamento e contaminando os rios do município de Altamira, no Pará, o que afetou a saúde das populações ribeirinhas e de indígenas.
Você vai ver a seguir: plenário do Supremo Tribunal Federal mantém proibição de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. É já já. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram por unanimidade a proibição do trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de aprendizes. A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual da Corte. Na ação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria pedia a inconstitucionalidade da proibição. A entidade alegava a violação do direito básico ao trabalho diante da realidade social do país. Para o relator do caso, o ministro Celso de Mello, a ideia de que o trabalho tira crianças e adolescentes da marginalização estimula preconceitos. Ele lembrou que menores de idade têm direito à proteção como pessoas em desenvolvimento. Os demais ministros do Supremo acompanharam o voto do decano. Com a decisão, jovens a partir dos 14 anos continuam podendo trabalhar apenas na condição de aprendizes, com supervisão e atividades livres de qualquer exploração. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma empresa de transporte e logística de Minas Gerais. Ela havia sido condenada ao pagamento de horas de sobreaviso a um supervisor de serviços que ficava à disposição da empresa fora do horário de trabalho. Ficou demonstrado que ele era acionado à noite, em fins de semana e feriados, para dar manutenção a viaturas. A empresa sustentou que o empregado exercia função de confiança incompatível com o recebimento de horas de sobreaviso. Uma testemunha confirmou que o supervisor ficava à disposição 24 horas e era convocado a qualquer momento para dar manutenção nas viaturas. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região entendeu que o supervisor não desempenhava efetivo cargo de gestão e não recebia gratificação de função, e julgou serem devidas as horas de sobreaviso. O TRT usou como base a súmula 428 do TST. No recurso de revista à quinta turma, a empresa sustentou que o uso de telefone celular, por si só, não caracteriza o sobreaviso, e alegou que o empregado era acionado por celular eventualmente e não ficava à disposição da empresa, pois quando havia problema em algum veículo, era fornecido o carro reserva. O relator, ministro Douglas Alencar, destacou que a conclusão do Tribunal Regional foi amparada na prova testemunhal e que, para concluir que o empregado não tem direito às horas de sobreaviso, seria necessário revisar o acervo probatório. A revisão de fatos e provas, no entanto, é vedada em instância extraordinária, conforme estabelece a súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. O site do Tribunal de Justiça Gaúcho ganhou uma nova roupagem, um layout mais simples, versátil e fácil de navegar. O portal traz melhorias na performance e também é responsivo, ou seja, se adapta a qualquer tamanho de tela. Busca favorecer o acesso às informações a todo o público atendido pela instituição. A implantação será em etapas ao longo deste ano e meados de 2021. Neste primeiro momento, trará um impacto visual em algumas telas, sendo mantidas as funcionalidades já existentes. Essas melhorias, elas buscam uma melhor usabilidade e um aumento de performance, tornando as telas mais simples e responsivas, propiciando melhor uso também nos dispositivos móveis, o que reflete no site do tribunal e no aplicativo. Uma outra melhoria muito importante se dá nos elementos de acessibilidade, reforçando o compromisso do tribunal em entregar aplicações acessíveis para os seus usuários.
A partir das atualizações das tecnologias empregadas, além de um layout mais moderno e amigável, seguindo o padrão do novo portal do TJRS, a nova consulta está adequada aos atuais padrões de acessibilidade. É possível ajustar o contraste, alterar as fontes e utilizar as teclas de atalho. Isso reforça o compromisso não só com o público em geral, mas também com todos os usuários que necessitam de funcionalidades especiais do sistema. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu da Embaixada de Israel a medalha Jerusalém de Ouro. A medalha Jerusalém de Ouro é outorgada a personalidades que contribuíram para o fortalecimento da comunidade judaica brasileira e o estreitamento das relações com Israel. A honraria foi entregue junto com outros presentes pelo embaixador de Israel do Brasil, Yossi Shelley. A Embaixada de Israel, o nome do Estado de Israel, quero agradecer a esse nosso presidente Luiz Fux por esse grande trabalho que ele fez durante os anos para aproximar brasileiros, judeus, cristãos, Israel e Brasil. Emocionado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, de origem judaica, lembrou do pai, refugiado do nazismo. Também relembrou os tempos de escola, quando cantava o hino de Israel antes do início da aula. Kolot Baleiva Penimá Nefesh Seudi Omia. Uva Mizrat Kadima Avilet Zon Tofiá. Aod Abda Tikvateno. O que diz isso em português? O que significa? Enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica e em direção ao Oriente o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. No final, o presidente agradeceu a visita e disse que se sentiu honrado por receber a medalha. Eu sou filho de um pai romeno, judeu, exilado da perseguição nazista, que encontrou aqui no Brasil o seu verdadeiro lar. E ele me ensinou não só a ter amor ao Brasil, mas também a cultivar os valores do judaísmo. Tem dois pilares importantes do judaísmo, que se traduz na palavra tzedek tzedakah, que é caridade e justiça. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer que, graças a Deus, eu nasci brasileiro, judeu e justo. Mas mais ainda, essa entrega da medalha de Israel faz com que eu faça um mergulho no meu passado. Homenagem mais que merecida ao nosso presidente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã.